depois a gente vai só fazer a questão 4 e a 5. É uma revisão do conteúdo sobre verbos modais, tá? Eu até coloquei lá no Google Sala de Aula, porque eu não sei se você viu, eu coloquei um avisozinho assim, para você ter em mãos as anotações sobre verbos modais. Vocês viram? Vocês conseguiram visualizar? Porque eu postei isso depois que eu tinha postado a atividade. Mas vocês conseguiram ver o aviso? Pronto, de boa. Então vocês estão aí preparados, né? Pronto, vamos lá, tá? Vou começar com a chamada, tá certo? Depois a gente volta aqui, eu explico como é que a gente vai proceder. Vamos lá, Arthur, tu, Emílio, Emily, Davi, Evelyn, Francisca, Ingrid, Francisca e Johanna. Opa, deixa eu colocar o teu Arthur. Francisco Johanna que não tá, né? Deixa eu ver. Ingrid também não. Francisco Alberto. Francisco Patrício. Patrício está presente. Gisele. Ian. Beli. Ítalo. Ítalo sei que tá aqui. Joana. João Lucas. José Mateus. Júlia Evelyn. Laura. Lavínia. Letícia L. Lisa. Lívia Maria. Quer dizer, desculpa, Lívia Nara. Desculpa, Lívia Nara. Maria Clara. Maria Letícia. Maria Lúcia. Maria Natália. Sara. Sara tá aqui, estava no começo. Stephanie. Suiane. Tiago. Vitor. E Yasmin. Pronto, esses últimos não vieram nenhum, né? Pronto, vamos lá, pessoal. Só perguntar uma coisa para vocês. Vocês lembram, assim, de cabeça, o que seriam esses verbos modais, tá? Vocês conseguem dar um exemplo, assim, de cabeça? O que é que vocês lembram sobre? Qualquer resposta que você colocar no chat, tá? Não vai estar errada. É só pra gente relembrar mesmo, tá bom? Ninguém lembra? É que a gente não precisa ser uma definição muito bonitinha, mas pelo menos assim, o que é que você tem na sua cabeça quando você pensa em verbos modais? Você lembra de algum exemplo, de algum verbo, alguma coisa assim? Não? Tudo bem. A gente vai revisar um pouquinho, tá? Mas antes, tá? A gente vai só passar uma correção na questão 2, tá? Que foi para a página 76, que era aquela questão que a gente começou a aula passada, tá? Que a gente precisava identificar as frases e que eram frases condicionais, tá? Era um outro conteúdo que estava sendo revisado nesse capítulo, tá? E a gente precisava praticamente criar ou inventar o complemento da frase, tá? Então sobrou para casa, no caso, a letra E e a letra F, duas letrinhas, tá? Da página 76. A gente vai corrigir aqui. Eu dei uma olhada nas respostas de vocês, algumas respostas bem diferentes, mas todas as respostas estavam certas. Então, quem fez, se você puder compartilhar sua resposta, tá? Pelo menos assim a gente vai ter mais de uma opção de resposta e todas estavam certas, tá? Então, de preferência que você possa compartilhar com o que você colocou lá. A letra E, pessoal, falava o seguinte, ó. Já dá para ver, né? Oração condicional. If we, tinha um tracinho, our coats will be cold. Se nós, alguma coisa, nossos casacos, nós ficaremos com frio. Bom? Então, como é que a gente completaria esse espacinho? Se nós, alguma coisa,
os nossos casacos, nós ficaremos com frio. Letra E, tá? Vamos lá. Eu vou colocar minha resposta, depois vocês colocam a de vocês, tá? Lembrando que, como eu falei, tem mais de uma resposta correta, tá? Não tem uma só forma correta. Eu colocaria isso aí, tá? Essa foi a minha resposta. If we take off, que take off é o verbo tirar, tá bem? Então, se nós tirarmos nosso casaco, nós ficaremos com frio, né? É uma condição e o resultado é que vamos ficar com frio. Então, essa seria a forma que eu completaria essa condicional. Mas tem outras boas respostas. Deixa eu ver um aqui que eu lembro de cabeça. Pronto, vou colocar aqui a resposta da Júlia. Eu lembro da tua, Júlia. Ela colocou o seguinte, ó. If we forget our coats, vou colocar aqui 3 pontinhos, tá? If we forget our coats, we'll be cold. Se nós esquecermos nossos casacos, nós ficaremos com frio. É uma opção de resposta também, tá? O verbo esquecer também se encaixa bem aí. Alguém mais colocou uma resposta diferente? Eu sei que a do Ítalo estava diferente. Acho que a Maria Lúcia colocou outra resposta. E a de vocês? Compartilha aí pra gente. Don't take é uma opção também, tá? Don't take nesse contexto está significando não pegar, tá? Então a frase fica assim, ó, se nós não pegarmos nossos casacos, nós ficaremos com frio. Uma boa também, Ítalo. If we don't take, opção de resposta. If we don't take, vou colocar aqui 3 pontinhos. Certo também. Vamos lá, vamos para F, né? A F dizia o seguinte, ó. He, né, ele, tracinho, to university if he does well in his exams. Ele, alguma coisa na universidade, se ele for bem nos exames dele. De novo, uma ação condicional e o que a gente percebe? Que é uma primeira condicional. Tá? Essa é a primeira coisa, porque a gente olha aí para a oração que tem o if, que é a segunda oração, dá para ver que está no presente, porque a gente tem essa conjugação aqui, ó. If he does. E a gente lembra que esse does, ele é a conjugação do presente, né, para a terceira pessoa do verbo do. Então, se essa parte da oração condicional está no presente, então isso quer dizer que a outra oração vai estar no futuro. Então, qual foi a resposta de vocês? Eu acho que a maioria colocou o seguinte, eu posso até adiantar. A resposta da maioria foi essa, ó. Will go. Tá? Ficou assim, ó. He will go to university if he does well in his exams. Ficou assim, ele irá para a universidade se ele for bem nos exames dele. Eu acho que teve uma pessoa que colocou diferente, que também estava certo. Só que agora de cabeça eu não lembro. Porque quando eu li, se você colocou diferente, coloca aí no chat, tá? Pra gente compartilhar. Pode ficar tranquilo que tá certa a sua resposta, tá bom? Eu olhei todos estavam corretos. Corretas, no caso. Então, só pra gente comentar também, se quiser colocar aí. Mas essa eu acho que foi a maioria. Eu acho que 6 pessoas mandaram. Das 6, eu acho que 5 mandaram isso aí. Pronto, vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tinha uma música para ser completada que eu tinha falado na aula passada que a minha intenção era reproduzir ela na aula, tá? Pra gente ouvir a letra, tá? E a gente tentar preenchendo. Como eu avisei, eu só não fiz isso porque o colégio recebeu várias notificações de direitos autorais, por causa de algumas aulas tinham algumas músicas sendo usadas, ou então vídeos que foram colocados e o canal começou a receber notificação. Aí tava com risco de o canal ser excluído, de não sei mais o que. Aí a orientação foi que a gente não colocasse mais nem música, nem vídeo, porque senão o YouTube vai lá e derruba o canal, tá bom? Então, a atividade ficou para casa. Eu dei uma olhada, que foi simples, tá? Eu dei uma olhada, todos que fizeram estavam ok. A gente não vai poder passar aqui, né, a música pra gente poder ouvir, mas é uma música bem legal. Claro, sempre, né? Só que ele quer comer direitos autorais aí. Infelizmente, né? Mas tudo que eu vi estava correto, tá bem? Então, por isso que eu nem vou gastar tempo aqui pra gente corrigir isso aqui, não. Vamos lá. Para agora, o que a gente tem? Agora sim, a gente entra no assunto da aula de hoje, que é uma
uma revisão, né, sobre os verbos modais. E a gente tem o seguinte, ó. A gente vai fazer a questão 4, que ela tem tudo a ver com essa letra dessa música, mas a gente vai fazer junto. Ela diz o seguinte, ó. Underline all modal verbs in the song. Ou seja, sublinhe todos os verbos modais na canção, tá? Então, por isso que eu pedi para que você tivesse com suas anotações aí em mão, que a gente vai passar trecho por trecho da música, só pontuando quais os verbos modais. E só relembrando, tá? O verbo modal era um tipo de verbo especial, que ele não tinha conjugação, e você não precisava colocar o to depois dele. Era um verbo que tinha um significado, e a função dele, basicamente, era modificar outro verbo, tá? São tipo de verbos especiais, tá bem? Eu fiz as anotações, tem vários verbos modais lá que eu deixei para vocês no Google Sala de Aula. Mas vamos lá, vocês podem ir se baseando naquelas anotações para a gente ir circulando alguns. Vamos lá, no primeiro trecho da música, que começa com It Might Seem e vai até Baby By The Way. Nesse primeiro trecho, quais verbos modais a gente encontra aí? Vou até contar aqui com você. Tem 1, 2, 3. Temos 3. Tem um logo de cara. Vamos lá. Você vai só sublinhando, tá? Mas eu queria que você partilhasse no chat só para a gente ir acompanhando e comentando. E aí, vocês encontraram algum? Só na primeira estrofe, tá bem? Vocês conseguiram encontrar? Você pode ir olhando as anotações, pessoal. Pode dar uma olhadinha. Muito bem, Patrícia, isso aí, cara. A gente tem o primeiro que é o might, tá? Que é um modal que, quando a gente, nas anotações, ele transmitia uma ideia de possibilidade, tá? Então, quando ele fala assim, ó, na letra, ó, It might seem crazy what I am about to say. Tá querendo dizer o seguinte, ó, isso talvez, possivelmente, vai parecer louco o que eu vou dizer, o que eu estou prestes a dizer. Então, a palavra might aí tá dando uma ideia de possibilidade. Então, ele tá falando que possivelmente vai soar estranho o que ele vai dizer, no caso na letra, né? Tudo bem, Patrícia. Um outro. Temos mais dois nessa primeira estrofe, que a gente pode pontuar. Ó, tem logo na segunda estrofe, a gente tem esse daqui, ó. Que inclusive ele é bem conhecido, tá bem utilizado, que é o can. Que a gente acha na segunda estrofe, quando ele fala assim, ó. Sunshine, she's here. You can take a break. Basicamente tá dizendo o seguinte, ó, a luz do sol, ela está aqui. Você pode fazer uma pausa. Esse can, nos verbos modais, ele é correspondente ao verbo poder. Tá bom? E geralmente é o poder no sentido de capacidade, tá? Se você poder fazer alguma coisa. A gente viu também que esse can, ele pode ser usado em outros contextos no sentido mais informal. Você pode usar o can para, por exemplo, pedir um favor, ou então, desculpa, para pedir permissão para alguma coisa. Quando a gente pede para ir ao banheiro, né, você pode falar, can I go to the bathroom? Você pode perguntar com can. Embora, pelo que a gente estudou, o verbo correto para pedir permissão era esse verbo aqui, ó. É o verbo may. Bom, mas na linguagem mais informal, pode usar também. Sorry, Patrício. E o could também. Tá lá no último espacinho, né? Onde ele fala o seguinte, ó. I am a hot air balloon that could go to space. Então, eu sou um balão de ar quente que poderia ir para o espaço. Então, aqui a gente tem o could, que muitas vezes ele funciona como se fosse o passado de can. Então, a gente pode dizer que ele é uma versão no passado de can.
Entre aspas, tá? Porque tecnicamente falando, por mais que isso pareça estranho, mas tecnicamente falando, o verbo modal não tem passado, tá? Eles têm um sentido, mas a gente nunca atribui o passado a eles, o futuro a eles, a gente nunca atribui esse tipo de coisa. Mas quando a gente faz essa conversão para o português, o could acaba soando como se fosse o passado de can, porque can é o verbo poder. O could a gente pode traduzir de duas formas. A gente pode traduzir como poderia, de três formas, desculpa, podia, ou pudesse, em três formas que a gente pode traduzir ele. Em português, sim, faz sentido a gente dizer que isso é o passado, mas em inglês é meio estranho. Se você falar assim, olha, o could é o passado de can, vai soar um pouco estranho, tá bom? Mas vamos lá, isso aí, ô Patrício, certíssimo. Na segunda estrofe, deixa eu ver aqui quantos temos. Na segunda estrofe nós não temos nenhum, então a gente pode pular dela. Na terceira também não. Na verdade, literalmente só tinham esses na frase inteira. Que desculpa, na canção inteira, só tinham esses três verbos modais. Problema não, tá? Então essa aí já foi a resolução da questão 4 da página 77, que era só para você sublinhar, ou então se você quiser circular, os modais que você via, tá bem? Então vamos lá. Aqui a gente tem para a gente fazer a questão 5 também, que também vai servir de revisão para verbos modais. E lembrando, eu não sei se eu comentei isso na aula passada, tá? A nossa bimestral, pelo menos para quem for fazer, vai ser verbos modais e orações condicionais, tá bem? Que como é uma espécie de revisão, esse capítulo também faz uma revisão de discurso direto e indireto. Só que como já foi o tema do nosso simulado passado, eu decidi não colocar na bimestral. Então, basicamente, a sua bimestral vai ser verbos modais e orações condicionais, tá bem? Vamos lá, a questão 5 diz o seguinte, ó. Use the proper modal verb to fill in the sentences below. Quer dizer o seguinte, ó, use o verbo modal adequado para preencher as sentenças abaixo, tá? Então essa é a parte que você vai olhar no seu caderno, algumas anotações que a gente fez para te ajudar aqui. Mas vamos lá, o texto começa assim, ó. Inclusive ele é bem interpretativo, tá bom? Ele começa falando o seguinte, ó. Mary was late, desculpa, to gym class today. A Mary, né, a Maria, estava atrasada para a aula de ginástica. Ele continua dizendo o seguinte, ó. When she arrived, she said. Quando ela chegou, ela disse. A gente tem um tracinho. I come in, Mr. Dawson. Então ela fez alguma coisa, eu posso entrar, Mr. Dawson, que deve ser o nome do professor. Então se a gente for analisar pelo contexto, ela está pedindo permissão para entrar, porque ela chegou atrasada na aula, e ela de repente, quando ela chegou, ela foi e disse, eu posso entrar? Vamos lá, dos verbos modais que a gente aprendeu, qual deles a gente usa para pedir permissão? Quem que lembra? Inclusive, eu até comentei isso alguns minutos atrás. Tá? Qual daqueles verbos modais a gente geralmente usa para pedir permissão? Lembrando que, tecnicamente, a gente pode usar dois verbos modais diferentes. Um que é mais informal e outro que é mais, digamos, mais gramaticalmente correto. Isso aí, Gisele. Isso aí, Sara. No sentido mais informal, a gente pode usar o can. É igual quando eu falo, can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Pode ser. No sentido mais formal, é o may. Tá bom? Então, sim, Gisele, can ou may. A diferença está só no grau de formalidade. Como ele está pedindo permissão para entrar, por ter chegado atrasado, vamos considerar aqui a gramática formal. Então, vai ser o may mesmo. Tá? Lembrando que o may ele tinha outras funções também. A gente viu
que dentre todos os verbos modais, o may era o que tinha mais atribuições, né? Ele servia para expressar um desejo, tipo, may God bless you, que Deus te abençoe. Ele servia também para falar de possibilidades, como se fosse um sinônimo de might. Ele serve também para pedir permissão, tá? Então ele tem algumas atribuições. E até um sentido mais antigo, o may também indicava uma espécie de dever, que é uma coisa que você deveria fazer. Então é um verbo cheio de traduções. Mas nesse contexto, vamos deixar o may mesmo, tá bom? Bem, vamos lá. Aí ela continua, né? The teacher was very unpleasant about that, for it was the third time she passed class time. Ou seja, o professor estava muito incontente, vamos traduzir assim, muito incontente com isso, pois era a terceira vez que ela passava do horário da aula. Aí continua. So, he said. Então, ele disse, né? Ele, o professor. Mary, you, tracinho, be on time. Tá? Essa expressão be on time quer dizer estar a tempo, ou estar na hora. Então, a intenção dele é o seguinte, ó. Maria, você precisa ou você deve chegar na hora. Então, ele está aqui, basicamente, digamos, dando uma ordem, ou então falando de uma obrigação dela. Porque, tecnicamente, é uma obrigação. Você está na aula, chegar na hora. É uma obrigação para todos, né? Para professores e alunos. Então, aqui ele está dando uma ordem, ou uma obrigação. Vamos lá, dos modais que a gente tem. Qual que se encaixaria melhor aqui? Qual que expressa esse sentido de ordem, de dever? Que isso aqui a gente também pode interpretar como se fosse uma espécie de dever. Você precisa, você deve estar aqui na hora. E aí, Gisele, deixa eu colocar a tua presença, agora que eu percebi que tu chegou depois. Alguém mais além da Gisele chegou depois da chamada? Coloca aí seu nome no chat, para poder registrar sua frequência. Pronto, mas ninguém, né? Foi só a Gisele mesmo. Mas aí, nessa opção, Mary, you, tracinho, be on time. Maria, você precisa, ou você deve, chegar na hora. Ou deve estar na hora. Na verdade, eu até diria que tem duas possibilidades. Eu acho que tem mais de um verbo modal que se encaixa aí. Tem duas opções. A diferença é que um vai soar isso, Júlia. Tá? Essa seria a minha primeira opção. Porque o must, ele expressa também um dever. Então eu falo, you must be on time. Você deve estar na hora. Boa, Júlia, é isso aí. Também faria sentido a gente colocar o should. Faria sentido. Should é o verbo modal que a gente sempre traduz como deveria. Faz sentido eu falar, you should be on time. Você deveria estar na hora certa. Mas aqui, pelo contexto, eu acho que ele está muito mais dando uma ordem, até porque ele estava infeliz com os atrasos da Maria, e ele, no caso, é o professor, então ele meio que está mandando, ela está dando uma ordem, digamos assim, olha, você deve chegar na hora. Por isso que, nesse caso, eu acho que must realmente fica a melhor opção. Mas should também se encaixaria até legal. Não ficaria errado, não. Isso aí, Júlia, muito bem. Aí ele continua, ó. You, tracinho, leave home earlier. So you, tracinho, be late so many times. Essa aqui tá mais difícil, ó. Você, alguma coisa, deixar a casa ou sair de casa mais cedo. Então você, alguma coisa, estaria atrasado tantas vezes. Eu vou até colocar aqui mais ou menos a ideia em português, porque vai dar um pouquinho mais de trabalho, ó. Você, a gente tem outras opções. Eu poderia dizer assim, ó, você deveria sair de casa mais cedo, ou também poderia falar assim, ó, você poderia sair de casa mais cedo. Então, essa primeira aqui eu vou responder. Ó. Nós podemos colocar you should, ou a gente pode colocar o could também. You should leave home earlier. Eu vou botar 3 pontinhos, tá bom? Então, você podia
ou você poderia ou deveria sair de casa mais cedo. Assim, ou então, você, alguma coisa, estaria atrasada tantas vezes. Esse segundo espacinho eu vou deixar para vocês. Lembrando que é permitido também você colocar as formas negativas dos modais, tá? Se você quiser. Só lembrando, é relativamente simples, tá? Um verbo modal, para você fazer a forma negativa, basta que você coloque o not depois dele, tá? Por exemplo, o can, né? Can é o verbo poder. Se você quiser colocar não pode, é simplesmente cannot. Tá? Então, só quando você for preencher, porque talvez para preencher esses espaços faça mais sentido a forma negativa, pelo contexto. Vamos lá, vou ler mais uma vez. Você poderia ou deveria sair de casa mais cedo. Assim, você, alguma coisa, estará atrasado tantas vezes. Vamos lá, acho que essa tá um pouquinho mais difícil, tá? Mas, vamos lá, eu vou ler e eu vou responder e eu vou comentar, tá bom? Seguinte, ó, você deveria ou poderia sair de casa mais cedo. Assim, a gente tem o verbo estar, que é o verbo to be, né? Eu colocaria o seguinte, ó, assim, você não estaria atrasado tantas vezes, né? Late é o atrasado. Você não estaria. Esse estaria, a gente percebe que a gente tem aquela terminação ia. E a gente tem um verbo modal específico que dá essa terminação ia aos verbos. Que esse verbo modal aqui, ó, que ele não tem tradução, tá? É um dos poucos verbos modais que a gente não traduz de forma alguma, que ele tem uma função, tá? Mas ele não tem uma tradução, que é o verbo would, tá? O would, ele tem a função de modificar o verbo. Se eu tenho, por exemplo, o verbo jogar, o verbo play, se eu escrever would play, fica jogaria. Então é como se o would fosse a terminação ia no final dos verbos, tá? Então aqui a gente tem o verbo estar. Então olha pelo contexto, ó. Você deveria ou você poderia sair de casa mais cedo, assim, ou portanto, você não estaria atrasado tantas vezes, tá? Só que a gente nota que é a forma negativa, né? Você não estaria. Então é só a gente pegar o would, que é o modal que dá essa ideia, e colocar na negativa. Então é só você colocar would not. Would not be significa você não estaria atrasada tantas vezes. Você poderia fazer a contração também, se você quisesse. Você poderia escrever da seguinte forma: wouldn't be, tá bom? So you wouldn't be, no caso o be já tá na frase, né? You wouldn't be late so many times, certo? Eu acho que, deixa eu pensar se poderia ter uma outra possibilidade. Ou até que poderia, a gente poderia pensar em colocar um might not aí. Você talvez não estivesse tantas vezes atrasado. Funcionaria também. Se a gente parar para pensar, a gente pode colocar o might, já que ele indica uma possibilidade. Só que no caso, a gente teria que colocar na forma negativa, né, para indicar uma possibilidade de que ela não estaria atrasada tantas vezes. Então poderia. Você deveria sair mais cedo de casa, assim, portanto, você talvez não estivesse atrasada tantas vezes. Então, poderia ser, mas eu vou deixar would, be, would not be, que eu acho que fica um pouquinho mais. Fica um pouquinho melhor. Vamos lá, a gente tem o próximo espaço, tem o seguinte: ó. Mary promised him that, tracinho, never happen again, and started playing volleyball.
Então a Maria prometeu, né, o verbo promised, tá no passado, né? Então Maria prometeu a ele, o professor, que, tracinho, nunca acontecer, ou poderia ser aconteceria, isso novamente. E começou a jogar voleibol. Vamos lá. Qual verbo modal vocês colocariam aí? Essa também tá um pouco difícil, porque, de novo, é um verbo modal que não tem tradução, mas ele tem uma função. De novo, vou ler o contexto da frase em português. Ó. Maria prometeu a ele que isso não aconteceria novamente. Olha a terminação do verbo. Isso não aconteceria novamente. Então, o verbo que está sendo modificado, se a gente parar para pensar, é o verbo happen, né, que é o verbo acontecer. Vamos lá. Algum chute? No caso, quando eu traduzi a frase, eu já traduzi como se já tivesse com o verbo modal, tá bom? Então, Maria prometeu a ele que isso nunca aconteceria novamente. Tá? Lembrou? O verbo que está sendo modificado é o verbo acontecer, que é o verbo happen. Então, qual é o modal que transforma o verbo acontecer para aconteceria? Qual é o modal que tem essa função de modificar o verbo? Nesse sentido. Falei há pouco tempo atrás. Tá? Quem que lembra? Ó, Gisele, muito bem. Isso aí. Vai ser o would, tá bom? É a única opção que a gente tem para a gente modificar o verbo acontecer, até porque ela está falando de uma possibilidade, ó. Desculpa, de uma coisa que não aconteceria nunca mais. Então você percebe que a terminação é ia. Então a gente deveria colocar o would mesmo, tá? That would never happen again. Que isso nunca aconteceria novamente, tá? É a promessa que ela está fazendo. Ela prometeu que isso nunca aconteceria novamente. Então é o would mesmo. Isso aí, no caso, faltou só mais o último espacinho. Tá? O último espaço diz o seguinte, ó. Essa aqui, ó. Oh boy, she, tracinho, really play the game. Então, nossa, cara. Então, o garoto. Ela realmente, alguma coisa, jogar esse jogo. No caso, é voleibol, tá? Pelo contexto. Para falar assim, eu vou ler um pouquinho para trás. Ela prometeu que isso nunca aconteceria novamente, né? De chegar atrasado. E começou a jogar voleibol. Aí ele fala, cara, ela realmente joga esse jogo. Ela realmente sabe, a gente poderia colocar assim, ela realmente consegue jogar esse jogo. Qual seria o modal que a gente colocaria aí? Eu posso até adiantando, a gente está falando de uma capacidade, não é? Que é que ele está se admirando com a capacidade que ela tem de jogar o vôlei. Então, qual seria o modal que vai expressar que a pessoa é capaz de fazer alguma coisa? Isso aí, Gisele. Muito bem. Vai ser o can. Então, é como se ele estivesse falando assim, ó. Oh boy, she can really play that game. Então, ela consegue, ou seja, ela é capaz, ela realmente consegue, ela realmente sabe jogar esse jogo, tá?
Então, o verbo can, ele vai indicar uma capacidade, tá? E é justamente isso que ele está se admirando. Ele está admirado com a capacidade dele jogar. E a tradução, eu até tinha comentado no começo, a gente geralmente traduz can como o verbo poder, ou pode ser o verbo conseguir. Mas, se você parar para pensar, se a gente traduzir nesse contexto aqui específico, o verbo can como o verbo saber, não estaria errado, porque em português a gente usa também o verbo saber quando você é capaz de fazer alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que você sabe tocar violão. É uma capacidade sua. Eu digo assim, ó, tal pessoa sabe tocar violão. Em inglês isso não funcionaria, tá? Você usar o verbo saber, você sempre vai usar o verbo can, porque é o verbo que vai indicar a capacidade. Tá? Mas quando a gente traduz para o português, é aceitável a gente pegar esse can e traduzir como verbo saber. Tá? Mas a ideia dele é sempre o verbo conseguir, o verbo poder, tá bem? Só você manter em mente que ele dá uma ideia de capacidade. Pessoal, é isso aí, tá? Provavelmente deixa eu ver aqui, de verbos modais, por esse capítulo, essa foi a única atividade, tá? De revisão de verbos modais, que vai ser o conteúdo da prova, tá bem? Eu ia deixar uma tarefa para casa, mas vamos não, tá bom? Vou deixar, só na próxima aula, eu vou deixar a tarefa para casa, tá bem? Então é isso aí. Obrigado a quem participou, quem foi dando resposta, tá? Valeu pela atenção. Pessoal, até mais, tá bom? Até a próxima.